Tá. Oi, Fabrina, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Deodato? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que o pessoal vai assistir, tá? Me fala uma coisa, você mora em Niterói, aí no Rio? Agora eu moro em Niterói. Já morei muito tempo no Rio, mas agora tô em Niterói. Eu vou confessar aqui um receio que eu tenho. Embora eu seja engenheiro civil, eu já comentei com você e vou repetir agora para quem estiver nos assistindo. Eu passei algumas vezes pela ponte Rio-Niterói. Você trabalha em Niterói, então não precisa ficar atravessando. Eu te confesso que me deu um frio enorme na barriga, em algumas das vezes que eu passei, que ela fazia isso, ela quase que jogava o carro para cima. Tá louco? Dá um frio na barriga. Isso acontece mesmo? Não, acontece. Eu não passo ali, por exemplo, quando está chovendo muito ou ventando, eu espero passar. Porque agora eles estão fechando a ponte, justamente para que evite esse mal-estar, né? Assim, de balançar muito. Já teve alguns casos assim mais perigosos, então eles estão fechando quando tem tempestade mais forte por aqui. Então não, Eu evito. Eu então não foi, evito. não foi exagero da minha parte o mal-estar que eu senti. Não, eu não. Eu tenho medo. Se tiver de carona, eu não dirijo, né? Assim, não faço de jeito nenhum. Tipo, vamos esperar aqui um pouquinho, depois a gente vai. Fabrina, e tem outra coisa, assim, as câmeras de vigilância, tem câmera ao longo de toda a ponte Rio-Niterói. Ela já flagrou alguns casais namorando. Isso é que é gostar de emoções fortes. Namorando, assim, ao extremo. Eu não vou No meio da falar ventania, no meio da ventania, dentro do carro, parado no acostamento e fazendo amor. E foi divulgado no Jornal Nacional, tá, o casal lá dentro. Imagina, isso é que é gostado assim, do imponderável, né? Tá olha, eu não louco. fiquei sabendo disso, não, desse namoro na ponte, não. Não, e tem vários, dizem que tem vários, que acontece muito. Mas é o seguinte, pô, bem legal, hein, morar em Niterói. Eu tinha um amigo que morava, na verdade, tem uma cidade aí depois de Niterói, como chama? São São Gonçalo, Gonçalo. Esse meu amigo morava em São Gonçalo e trabalhava no Leblon, Ipanema, por ali. E ele, de moto, ele ia e voltava todos os dias. Eu achava até legal. E ele ia de terno, porque ele era um executivo, saía de São Gonçalo, ia lá para a Zona Sul e voltava todo dia. Aí eu fiquei pensando, atravessar a ponte Rio-Niterói com vento de moto, e é muito trânsito, né? Assim, realmente é um deslocamento grande para fazer de São Gonçalo até a Zona Sul. Uhum. Você sabe que foi nessa travessia, acho que foi antes da ponte, que o Silvio Santos começou a enriquecer. Não Já ouviu? sabia. Eu Não, acho que foi ali, eu não sei. Ele fala muito que tinha uma balsa que atravessava e voltava o dia inteiro ali a Bahia. E tinha. ele tem ainda. O que que ele fez? Ele é um empreendedor nato. Ele viu que o pessoal entrava, e antes de entrar, eles ficavam comprando refrigerante, cerveja, e entrava. Ele conversou com o cara e montou um bar dentro da balsa, isso lá atrás. Sei. E Isso é muito negociou, bacana. é bem bacana. E ele negociou com, não sei se foi com, não vou falar o nome, né, com uma cervejaria, a exclusividade, porque vendia muito. Aí ele começou a vida dele como empreendedor. Mas eu quero conversar com você sobre algumas das tuas pesquisas aí. A tua graduação foi em filosofia pura? Não, foi história. Foi História. história. História, Graduação, mestrado, doutorado, sempre em história. O ok. pós-doutorado é que foi para filosofia, né? Tá certo. Eu fiquei muito curioso com esse teu pós-doc e é sobre ele que a gente vai bater papo hoje. Lembrando que é uma prosa informal de um cara, engenheiro civil, que gosta de prosear com a academia, como se estivesse sentado num botequinho aí, ó, pertinho aí. Como é que chama esse museu que tem em Niterói aí, que o Niemeyer projetou? É o Museu do Niemeyer mesmo, que a gente chama o MAC, né? Imagina quem está sentado, nem sei se lá tem um bar, uma lanchonete, e eu, tô, e Tem eu um te, restaurante maravilhoso lá, assim. então, Vale eu a te, pena. Quando você vier aqui, eu te levo lá. Então, assim, quando você vier aqui, você está convidada para tomar um chopinho comigo no bar do Rafa, lá no Mercado Central. Maravilha. Lá a gente encontra Tá pesquisador. fechado. Está fechado, lá tem. É um boteco bem apertado. A gente encontra pesquisadores, médicos, engenheiros, operários.
de tudo. Ali tem toda forma de saber e eu amo. Você está convidado, nós vamos lá, tá bom? Aceito prontamente o convite. Fechou. Então, ó, imagina que a nossa prosa aqui, depois da vinheta, vai ser como se a gente estivesse sentado aí no restaurante e eu curioso com o objeto da tua pesquisa nesse pós-doc, tá bom? Para fechar essa primeira parte, como é que é? Tem um nome esse pós-doc? Tenho, assim, eu fiz um trabalho no pós-doc sobre Leonardo Bruni e as obras políticas dele, né? Então, foi um trabalho inicial, né, assim, em 2015, sobre isso, e estou com ele até hoje. Legal. Então, depois da vinheta, a gente volta para conversar sobre o teu pós-doc, tá bom? Tá bom. Até mais. Então, como eu falei no final da primeira parte, antes da vinheta, chamar a vinheta, eu vou prosear, vou bater um papo com a Fabrina, que mora em Niterói, sobre a pesquisa do pós-doc que ela está fazendo. Ela me disse em off, antes, na prosa prévia, que já tem 5 anos que ela está mergulhada na arqueologia da pesquisa. Eu sempre falo que pesquisa é arqueologia, ou mineração. Fabrina, repete aí, você já falou no fechamento da abertura, mas repete aí. Qual é o objeto da tua pesquisa no pós-doc? Para a gente começar a falar dele. Esse pós-doc começou, na verdade, em 2015, né? Assim, quando eu resolvi mudar de tema. Eu trabalhava com humanismo cristão, Erasmo de Roterdã, e fui trabalhar com pensamento político em inícios da modernidade. Então, assim, meu objeto de pesquisa é o Leonardo Bruni, que é um chanceler, né, de Florença, que é um grande tradutor de obras dos antigos e que escreveu textos fabulosos sobre a política florentina. Então, acabei indo para essa praia, mas já fiz o pós-doc em 2015 e agora estou para fazer um segundo pós-doc também nessa área, mas esse já foi concluído, né? Em 2016 eu encerrei. Ok. Só falta sair o livro mesmo, né? Sobre ele. Quando sair o livro, você me fala que eu faço questão de bater um papo com você para lançar o livro, tá bom? Pode deixar, pode deixar, tá Ah, prometido. ok, tá combinado. Deixa eu te falar uma coisa, o que me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando, pô, eu vou ficar conversando informalmente, não vou nem fazer pauta, mas eu acabei criando uma pequena pauta. É que essa questão da cidade ideal, essa questão da cidade ideal, ela sempre surgiu desde a antiguidade, o pensamento sobre as cidades, o formato, o modelo de cidades ideais. Se a gente voltar para Platão, para a República, se a gente voltar para Aristóteles, na política, né, assim, essa questão já está lá. Só que, principalmente na República do Platão, é uma ideia que extrapola um pouco, né, assim, a concretização. Então, o próprio Aristóteles vai dizer isso, né? É muito difícil de se concretizar uma república nos modelos platônicos, né? Assim, então, ele tenta criar um outro tipo de constituição para a cidade, né? Uma coisa mais palpável mesmo, mais possível de ser feita, né? E obviamente que isso se perde, né? Isso é reconstruído na modernidade, principalmente aí no 15 com o Bruni, né? Que acaba retomando essa questão, mas a ideia é realmente pensar numa cidade como a de Florença que seja reconstruída, que possa ser de fato uma cidade ideal, onde todos queiram habitar, onde tem a melhor forma de governo, as melhores leis, né, assim, os melhores homens, aqueles que são descendentes dos romanos. Então, tem uma série de questões aí que são retiradas da antiguidade, mas são dadas a um novo formato, digamos assim, né? O Bruni pega isso e trabalha isso de uma maneira a tornar a cidade de Florença concreta. Não só ele, né? Mas um monte de gente. Brunelleschi faz isso em Florença, né? Assim, tem uma série de arquitetos, né? Assim, uma série de cidades que competem entre si para ver qual é a cidade é mais ideal que a outra, né? Se é Milão, se é Florença, se é Ferrara, se é Pisa. Então, tem uma série de textos que falam, né, sobre essa construção da cidade e sobre a arquitetura da cidade. Por isso que os arquitetos são grandes figuras, né, que se tornam grandes nomes nesse momento.
E o grande arquiteto de Florença é o Felipe Brunelleschi. Fabrina, eu vou fazer um parênteses aqui na espinha dorsal da nossa conversa, da sua pesquisa, para fazer um comentário extemporâneo, fora de época e de lugar, mas que informalmente eu sempre toco nesse assunto. E eu sou herege no sentido de pensar assim, como ponto fora da curva. Você sabe que na própria história do Brasil, você é historiadora, durante muito tempo, a população ficou sem acesso ao ensino, era uma população analfabeta, assim como na Antiguidade, na Idade Média, 90% da população não sabia ler, né? Não sabiam ler. E quando eu estava assim, pensando aqui, tomando uma cervejinha, eu falei, pô, o Platão falou, lá na República, que quem deveria governar as cidades deveriam ser ou os filósofos, e ele excluiu os artistas, cantores, ele excluiu, tem que ser os filósofos, ou então, se não for filósofo, tem que estudar. Aí eu fiquei pensando, caramba, de certa forma, o Platão impactou o curso da história da humanidade, excluindo a base da pirâmide social do conhecimento, e ninguém fala disso. É só um comentário extemporâneo, mas, pô, aí eu fiquei lembrando, né, que pô, todos os reis aqui do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os caras estudavam, tinham uma formação dentro do palácio, o Dom Pedro II ficou nas mãos do José Bonifácio de Andrade Silva, que era maçom, tinha estudado em Coimbra, e o Dom Pedro I o colocou nas mãos do José Bonifácio. Então, eu fiquei pensando, enquanto o grosso da população ficava sem acesso ao ensino. Era, e é até hoje, uma forma de manter o domínio de forma em que se deixa a maior parte, democraticamente, olha a ironia, democraticamente, deixa a maior parte da população fora das decisões. Platão teve a sua boa parcela de culpa nisso, mas ninguém fala. Fecha parênteses, vamos voltar aqui na cidade ideal. Você nas suas pesquisas, Fabrina, você viu alguns pensadores que colocaram a República como proposta e colocando em xeque ou assim, numa situação delicada a necessidade de liberdade pelas decisões administrativas em relação ao próprio Império Romano. O Império Romano entrou em choque com essas propostas de cidades ideais no formato de república. Isso houve. O que Florença tenta, né, assim, começa a construir em oposição ao Sacro Império Romano Germânico, é justamente uma ideia de liberdade, né? Assim, a comuna precisa se tornar livre, ela precisa ser independente, ela precisa ter o seu autogoverno, né, assim, sedimentado, para que as relações de comércio também, né, assim, Florença, Gênova, né, cidades da Itália são cidades comerciais, sempre foram desde a antiguidade. Então, para que esse comércio, boa parte desses lucros ficasse mesmo em Florença e não fosse repassado ao Sacro Império Romano-Germânico, várias cidades se juntam para se tornar, para mudar a forma de governo para um sistema republicano. Isso já no século XII. A gente está falando aí ainda no período medieval, e essas cidades elas deixam o feudalismo de lado, né, assim, para se tornar república. Então, se o modelo republicano que acaba dando base para essas comunas é o modelo romano, né? Assim, então, Cícero acaba sendo resgatado, né? Assim, uma série de textos de Aristóteles, o próprio Platão, tem uma série de textos que começam a ser novamente lidos, novamente traduzidos, né? Assim, então, os humanistas nessa primeira fase do Renascimento, e aí, como os salutares têm um grande peso nisso, eles começam a trazer uma série de professores, né? Inclusive um professor de grego, que se chama Crisoloras, para Florença, para que ele ensinasse a língua grega e para que eles pudessem fazer traduções melhores, né, assim, dos textos de Aristóteles, de Platão, né, assim, traduções onde os termos os conceitos não se perdessem, né? Então, e o Bruni, que é um discípulo do Salutati, do Conuto Salutati, ele acaba também entrando nessa seara de pesquisar os textos, reler, né, assim, de traduzir e de publicar essas novas versões, né, assim, justamente para dar um sedimento melhor sobre os conceitos, o que é liberdade, o que é participação cívica, o que é governo misto, né? Assim, eles começam a pensar já
nessas questões nesse primeiro renascimento. Isso já aí no final do século XIV, início do século XV. Ô, Fabrina, você é, por formação, uma historiadora, e, de repente, você migrou, entre aspas, se é que a gente pode falar que há uma migração aí, porque, não sei, você que vai me responder. A história e a filosofia aí chegam em algum ponto aqui que elas se entrelaçam. Na minha próxima pergunta, na verdade, tem uma quase que de cunho pessoal e outra sobre as pesquisas. Por que uma historiadora ou teve que migrar ou decidiu pela migração para a filosofia? Como é que foi isso? Assim, na verdade, eu sempre gostei muito, né? Assim, existia uma dúvida, né? Assim, qual graduação cursar, se seria história ou filosofia. Eu acabei optando pela história, mas eu sempre gostei muito e acabei fazendo cursos na filosofia que foram muito determinantes, né? Assim, isso já no doutorado, para minha formação. E eu tenho um grupo de mineiros, né? Assim, e na UFMG, tem pessoal na USP, em São Paulo, né, assim, que eu acabei me aproximando muito por conta de um GT que a gente tem, que a gente participa, né? É o GT de Ética e Filosofia Política. E eu acabei me aproximando muito, né? Assim, eles abriram essa porta aí para uma historiadora, já que eu era a única historiadora no grupo, né? Um grupo de filósofos. E eu acabei me aproximando mais e gostando, né? Assim, inclusive, ao ouvi-los lá, uma das coisas que eu gostei muito foi justamente essa temática política. Né? Assim, a gente tem um grupo grande que trabalha com Maquiavel e eu optei por fazer esse resgate um pouco do pensamento político pré-maquiaveliano. Né? Assim, O Maquiavel foi contemporâneo do Bruni? do Maquiavel um pouco depois. Um pouco depois, né? Tá. E ele também trabalhou como chanceler em Florença, o Maquiavel. Deixa eu te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Como é que chama esse grupo? É um GT da Ampof, né? Isso, é um É política e... Ética e filosofia política no Renascimento. Ética e filosofia política no Renascimento? Isso, no Renascimento. Exclusivamente no Renascimento? No Renascimento. Tem dentro desse grupo, eu não vou entrar nessa particularidade, porque eu estou pensando, o meu canal ainda não tem lives. Eu estava esperando ele tomar um corpo maior e já está chegando a esse momento. Eu quero fazer lives trazendo várias formas de pensar diferentes em relação à política, com o devido distanciamento e respeito, porque a nossa sociedade anda assim, muito binária. E a propósito do meu canal, eu ouvi todos e todas, como eu já te falei. Dentro desse grupo, existem vários espectros políticos. É pergunta fechada, para a gente não entrar nessa questão agora, né? A gente vai entrar no futuro. De forma que eu possa ouvir várias posições diferentes enquanto proposta e modelo para a sociedade atual, ou você sente que pende muito para um dos lados? Estou falando de esquerda e direita aí. Não, na verdade a gente trabalha com o Renascimento, né? Assim, séculos XV, XVI, a gente não entra muito nessa seara, pelo menos não no grupo, né? Claro que os pesquisadores em suas pesquisas autorais levam a discussão para o Brasil, né? Para a contemporaneidade, mas no GT da Unpof a gente discute basicamente, né, assim, textos sobre Maquiavel, sobre Leonardo Bruni, sobre Montaigne, né? Assim, a gente fica mesmo nos séculos XV e XVI, basicamente, né? Assim, tem o Giordano Bruno, com o Bombassaro, que faz parte também desse GT, mas a gente circunscreve a discussão nesse período. Legal. O Bombassaro, assim, ele gosta muito do Renascimento, né? E ele fala que o Renascimento é pouco estudado no Brasil. Eu ainda vou... Como não se apaixonar pelo Renascimento com o Bombassaro dentro desse GT, né? Assim, falando da forma como ele fala, é muito difícil, né? A gente se apaixona de novo, várias vezes. Eu ia falar para você mandar um oi para ele no ar aqui, Bombassaro, porque eu percebi o quanto você admira, respeita e gosta dele. Fique à vontade, manda um oi para ele aí. Sabe, somos amigos, né? Assim como o Newton, Elton, Sérgio, temos vários amigos lá, né? Assim, é um GT de trabalho, e com trabalhos bastante sérios, bastante profundos, mas é um GT que a gente conseguiu manter um laço de amizade ao longo aí das décadas já, né? Que tem sido muito, muito bacana. Vou fazer uma sugestão, você não precisa responder se é viável ou não. Você sabe que minha proposta é dialogar, estabelecer um diálogo entre a academia,
e academia e sociedade. As reuniões de vocês, as lives de vocês, se for possível, eu vou propor isso para vários GTs por esse Brasil afora. Façam aberto, qualquer pessoa, assim, aí vocês chaveiam, deixa claro que não pode emitir opinião. É o povão, né? A gente vai falar besteira lá. Então, para não Já atrapalhar, está acontecendo, sim. que bom. Manda, Já está manda, manda o link para mim de vez em quando aí. pode deixar. Tá Pode deixar. bom. Hoje mesmo tem uma, do Jonathan Molinari, que trabalha com o Pico della Mirandola, por exemplo, né, que vai ser transmitida no YouTube. Então, assim, a gente tem feito isso, né? Ótimo. Chamando outros pesquisadores, né, assim, para contribuir também e gravando essas lives. Fala para o pessoal do GT que, se tiver, por exemplo, não sei, uma agenda para o mês posterior ou para 20 dias para frente, fala comigo que eu faço a divulgação no canal, entendeu? Para o grande público também. Legal, Pode deixar. né? Ô, Fabrina, vamos botar lá no teu doutorado lá sobre a cidade ideal. Você fez alguma conexão entre a arquitetura proposta, aliás, lindíssimas, eu vi alguma coisa quando eu fiz o sobrevoo, né? Com a arte e a filosofia? A ideia é essa, né? Assim, foi por isso que eu fui para Florença, justamente para poder entender as conexões, né? Porque eu lia o texto do Bruni isoladamente, né? Assim, sem saber das conexões que o texto dele faz com a arte desse período, né? Assim, então, foi importante estar lá e conhecer o Masaccio, foi importante estar lá, né? E ver o trabalho arquitetônico do Brunelleschi, né? Assim, que perpassa uma série de cantos da cidade de Florença, né? Porque não é só a cúpula de Santa Maria del Fiore, né? Assim, tem o Hospital dos Inocentes, né? Tem capelas da sua autoria, tem uma série de colunatas que ele faz. Então, o Bruno Leste, enquanto arquiteto, enquanto figura da cidade, né? Assim, tem um peso muito grande e existiu, obviamente, um diálogo bastante nítido ali entre eles, né? Assim, entre pintores como Masaccio, entre arquitetos como Brunelleschi e filósofos, né, assim, e chanceleres como Leonardo Bruni, né, assim, vai saber se eles não tomavam lá, né, assim, um vinho ou outro de vez em quando também, né, assim. Fabrina, não, eu fiz, como eu já falei algumas vezes aqui nessa nossa na prosa, eu fiz um sobrevoo no teu material e vi uma figura lá. Eu nem me lembro exatamente que figura que era e nem onde estava exatamente ali, mas me chamou a atenção no projeto arquitetônico Ruas Largas. Isso sim, foi abordado nas propostas para os anos, você chama de anos 500 ou 600 ali? Não, ali a gente está falando, por isso que Leonardo Bruni é tão importante, né, porque ele já cria uma proposta para a cidade, né, assim, de uma reunião entre arquitetura e política, já em 1404, 1403, 1404, então é muito recente, né? Assim, a gente está falando ainda de uma cidade que é medieval, né, que tem traços medievais, com ruas apertadas ainda, e eles estão falando, elogiando, né, assim, que o elogio da cidade de Florença, do Bruni, toda essa primeira parte do texto elogia essa qualidade arquitetônica, a beleza das ruas, a salubridade da cidade. Isso, se a Olha. gente compara com cidades medievais, né, assim, da França, ou mesmo de Portugal, realmente uma cidade bastante diferenciada nesse, Você nesse teve, desculpa, você teve a oportunidade de fazer um sanduíche lá em Florença, no meio do teu pós-doc, ir para lá, ficar lá um tempo e voltar? O pós-doc não tem sanduíche, né? Assim, o pós-doc é um ano só. Então, o que eu fiz foi, com a orientação do Newton Binotto, que também é do GT, ele falou, olha, vai para Florença para você, primeiro, pegar os textos e conhecer, né? Assim, porque é uma bibliografia que não chega aqui. Então, a gente está formando um grupo de pesquisadores hoje, né, que trabalha com Leonardo Bruni, com Salutati, né, com esses textos e que não tem acesso. Então, é importante quem vai, né, pegar, né, os textos, trazer, formar esse campo. Acho que o que a gente está fazendo é um pouco isso. A gente forma um campo de pesquisadores novos nessa área, assim como em Maquiavel também. Então, tem uma juventude aí que está trabalhando com isso. E E aí eu você, fui. você Aí foi. fiquei, sim, fiquei lá uns 8 meses, mais ou menos, em Florença. Você trabalhou com textos com fontes primárias?
textos originais? Sim, aí fui buscar os textos do Leonardo Bruni, que alguns eu não tinha, e muitos comentadores eu também não tinha acesso, e fui buscar esses textos lá, Estamos né? falando em textos em latim ou italiano arcaico? Textos em latim, mas que e lá, né, assim, tinham textos com cotejamento, né, assim, latim e italiano, então eu fui lá para buscá-los, fazer essas cópias e ver, né, assim, ver esse material que é baixíssimo na Itália sobre republicanismo, sobre cidades ideais, né, assim, sobre arquitetura de Florença que a gente não consegue achar por aqui. Então foi uma pesquisa dentro das universidades, né, assim, para a gente conseguir encontrar. Então, todo mundo que puder ir, eu recomendo, porque realmente aqui, mesmo nas grandes bibliotecas, a gente ainda não consegue encontrar esse material, né? Mas lá, Você tá fazendo traduções? tô fazendo, já fiz, né, assim, junto com um grande amigo, nós fizemos o Elogio da Cidade de Florença, né, para o português, que não tinha, a gente só tinha acesso à tradução para o inglês, para o francês e, e para o italiano, obviamente, né? Mas a gente traduziu para o português e a ideia agora, traduzimos as outras obras também, né? De milícia, traduzimos outras obras políticas, a ideia é lançá-los todos no livro sobre Bruni, acho que até o final do ano, espero que ele consiga ficar pronto. Mas as Fabrício, traduções já estão prontas. deve dar um trabalho enorme, hein? Muito trabalho, muito, Braçal principalmente mesmo. para quem não está acostumado com tradução, né? Assim, eu não estou acostumada, né? Assim, a minha sorte é que o Alex faz isso já há muito tempo, então ele ficou assim mais responsável por essa parte da refinamento do texto, do latim, né, para o português, e a gente foi conversando frase a frase, nota a nota, né? Então assim, Nossa. realmente, por isso que o livro está demorando tanto a sair, né? Já tem aí 5 anos que a gente está nessa brincadeira, né? O Para texto mim, vai. para mim tem um valor incalculável, porque é realmente braçal, intelectual e ao mesmo tempo muito braçal. Tem que ser muito valorizado. Fabrina, deixa eu voltar aqui. Na proposta para a cidade ideal de Florença, estamos falando de Florença aí no caso, havia-se uma espécie de competição para extrapolar, ultrapassar outros modelos de outras cidades na época. Sim, havia, né? Assim, porque Florença e Milão eram grandes rivais na época, por exemplo, a cidade de Florença e a cidade de Milão. Florença era uma república já, Milão era uma república que tinha deixado de ser república e tinha se tornado um principado, e as duas, né, produções sobre Cidade Ideal são feitas muito, muito próximas, né? Então, Florença faz, o Bruni, né, constrói esse elogio da cidade em 1404, mas isso também acontece em Milão, mais ou menos na mesma época, e depois é refeita, né? Assim, Leonardo acaba fazendo isso também para Milão, né? Se propondo uma cidade com ruas assim assado, né? Assim, com um formato, né, de urbanidade que o Bruni já tinha proposto antes, né, assim, antes dele. Mas essa rivalidade vem justamente por conta é uma rivalidade política, né? Então, as duas cidades eram cidades, né, muito importantes no cenário político e, obviamente, por serem muito importantes nesse cenário político, elas disputavam territórios O e Leo... estavam militarmente, né, a conquista de Sim. outros territórios. E quando você conquista outra cidade, no caso de Milão, que foi conquistando várias cidades até chegar próximo ali à Toscana, Florença acaba se posicionando, né, assim, já começa aí com Salutati, dizendo, olha, aqui não, aqui é uma república, né, assim, aqui o modelo em vigor é um modelo republicano, é a liberdade, é o autogoverno, a gente não quer aqui um tirano, a gente não quer que aqui exista o governo de um só. Aqui o governo é feito para muitos, né? Então começa uma rivalidade que é uma rivalidade militar e que é passada aí para esses textos, né? Então é muito interessante você ver a passagem disso, né, assim, de um grande conflito armado, de uma possibilidade de conquista. O exército milanês, né, era realmente mais forte que o exército florentino na época, né, assim,
ver essa passagem das armas, né, para as letras, nos escritos desses chanceleres, é uma coisa fantástica. Eu ia Eu acho. perguntar, justamente assim, você tangenciou já a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar se o modelo de cidade ideal. Espera, deixa eu recuperar uma coisa aqui. O Leonardo Bruni, ele viveu de quando a quando? Leonardo Bruni, ele vive no século XV, né? 1400 e pouquinho até a segunda metade? Não, ele morre em 1447, 44, mais ou menos, né? Tá. O túmulo dele está lá em Santa Croce, na igreja de Santa Croce, em Florença. Primeira metade do século XV, ok. O modelo de cidade ideal não era meio utópico? Ele não resvala, tangencia a utopia do Thomas Moros? E não tinha uma conexão com a proposta política? A questão é que essa constituição da cidade ideal e o modelo utópico são coisas diferentes, né? Então, a gente só pode pensar de fato, né, assim, numa utopia a partir da publicação de Thomas Moros em 1516. Porque aí sim é a construção de um não lugar, né? Assim, eles estão falando de uma outra coisa. O que o Leonardo Bruni propõe com essa construção de uma cidade ideal é um plano um plano executável, né, para essa cidade de Florença. Ou seja, né, esses homens, eles têm que agir de certa forma, eles têm que agir com virtude, eles têm que pegarem armas para defender a cidade de Florença, eles têm também que manter essa origem, né, romana, né, assim, nos brios na defesa da cidade. Eles têm um plano, né, a seguir. Assim como também tem que ter um plano de conquista, né, assim, um plano de extensão aí de territórios, porque Florença é uma cidade militarizada também, e é um plano ideal para as artes, né? Assim, por isso que chamam, né, Florença nesse período, esse primeiro renascimento, chama tantos artistas, né? Assim, Giotto já estava em Florença há muito tempo, né? Assim, Masaccio já estava lá, então eles acabam realmente chamando uma série de pesquisadores, de tradutores, de professores, de artistas. Então, Florença se torna uma cidade muito ativa, né, nesse primeiro renascimento. Acho interessante, né? Você reparou que eu estava pensando em século. Você reparou que no começo da conversa aí, depois da vinheta, eu estava pensando em termos de século XVI, né? Quando se fala em renascimento. Então, assim, houve um primeiro renascimento por volta de 1400, 1500, depois o renascimento veio com força no século XVI. É errado pensar dessa forma, porque, na verdade, é muito perigoso a gente tentar datar início e fim de períodos na história, não é verdade? Sim. Essa datação sobre o início do Renascimento é um grande problema, né? Então, tem alguns historiadores da arte, sobretudo, que já vão falar de um proto-renascimento no século XII, alguns já vão falar de um primeiro renascimento já no século XV, né? E de um renascimento mais tardio no XVI. Então, já tem um renascimento no XVI que acaba praticamente desembocando num maneirismo, né? Então, a gente tem uma série de correntes historiográficas que cada uma defende o seu ponto de vista, né? Assim, mas eu acabo acreditando nessa vertente que já aponta para um primeiro, acabo seguindo, né? Essa vertente que aponta para um primeiro renascimento já no século XV, até por conta do desenvolvimento comercial, do desenvolvimento econômico das cidades, já a partir do momento em que que Florença se torna uma república. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Se a gente já tem uma república independente, livre, né? Assim, que também deixa de pagar os impostos que pagava ao Sacro Império Romano Germânico, então esses impostos ficam na cidade, e esse enriquecimento da cidade está vinculado, obviamente, a todo esse apreço às artes, né? Assim, essa chamada de uma série de pintores, escultores, artistas, né? Assim, já nesse momento, justamente para que a cidade tenha esse lugar, né? Tem esse nome de uma cidade onde todos queiram habitar e onde todos queiram defender a liberdade republicana, né? Assim, principalmente em oposição a Milão, né? Que acaba o governo de um só acaba sendo associado a um governo tirânico, a um governo sem deliberação, né?
Fabrina, eu tenho conversado com medievalistas, filósofos que pesquisam a filosofia da antiguidade, contemporâneos. Eu quero ouvir todo mundo sempre sobre todas as perspectivas. E alguns medievalistas, vira e mexe, eles falam dos lampejos ou dos pequenos renascimentos ao longo da Idade Média. Não só 1200, 1300, eles citam, esse cara aqui revisitou lá o pensamento grego. Então, assim, lampejo de renascimentos vários. Eles vivem falando isso. Bem legal. Fabrina, eu sei que você tem um outro evento aí, eu não quero atrapalhar a sua vida. Eu acho isso fantástico mesmo, né? Assim, porque teve, né? Assim, tem uma série de Panofsky que já está colocando isso, né? Assim, isso antes até do século XII. Então, não dá para a gente achar que o Renascimento é um evento único que simplesmente aconteceu no XVI, né? Assim, uma série de outros eventos foram acontecendo para que essa explosão emergisse aí já no século XV, né? E uma delas é a questão da República, né? Porque sem essa liberdade, essa autonomia e o enriquecimento da cidade, certamente esse renascimento não teria acontecido na Itália, em Florença, nesse momento. Você participou como organizadora de um livro sobre esse período, esses estudos aí? Sim. Que coletânea foi essa? Fala um pouquinho dela. Ela está na mão aí? Tá sim. Se chama Filosofia, Política Pera um pouquinho. Sobe só um pouquinho. Aí. Filosofia, Política e Cosmologia, Fabrina e a Flávia. Ah, Flávia Benevenuti, ela é do Rio Grande do Sul? Ela é da UFAL, agora está em Alagoas. Né? Então, a Flávia é uma grande parceira de trabalho, a gente já fez outras coisas juntas, assim, a gente organizou esse volume, que aí sim, né, tem vários textos aqui, a presença do Bombassaro, a presença do Jonathan, que como eu estava te falando mais cedo, Sérgio Cardoso, Milton Biotto, é um livraço, realmente, a gente tem feito isso, né, juntos, assim, trabalhos, esse GT gera uma série de outros trabalhos sobre esse período do Renascimento que ainda é tão pouco estudado no Brasil. Fabrina, qual é a editora desse livro? É o FABC. Ok. Nós estamos esse edital e o livro saiu em 2017, se não me engano. Bom, eu tentei estabelecer, assim, minimamente, da forma minimamente possível, uma espinha dorsal para abordar um pouco, aí, dar uma ideia das suas pesquisas. Você gostaria de complementar com alguma pergunta que eu não tenha feito sobre as suas pesquisas, limitado ao nosso tempo, né? Porque tem tanta coisa para se falar. Não é difícil, né, assim, dar conta de tudo, né? Mas eu acho que nessa questão do Leonardo Bruni, principalmente do Elogio da Cidade de Florença, né, que é um texto que você me perguntou mais sobre ele, e é um texto que eu traduzi, né, que já foi o que a gente mais traduzimos, já saiu publicado. Então, assim, nesse sentido da criação de um modelo, né, assim, ideal para a cidade, isso é bastante interessante, porque esse modelo está vinculado tanto a participação cívica quanto à forma de governo, assim, já tem uma indicação ali de um governo misto, que é bastante interessante, já tem uma defesa dessa presença dos cidadãos, assim, dentro da cidade, mesmo que na realidade não seja uma presença tão efetiva, assim como o próprio Bruni coloca ali, mas é um elogio, então ele pode aumentar ou diminuir alguns fatos e está tudo certo, né? Faz parte da escolha retórica, né? Assim, do Leonardo Bruni, que depois vai escrever uma história de Florença, do povo florentino. Então, assim, é um autor extremamente importante, porque é um grande historiador e um grande autor de inventivas, né, também, né, assim, de elogios como esse. E é um autor muito ainda pouco conhecido nesse cenário de quem trabalha Renascimento. Por isso que é importante, eu acho, formar um campo, né, de pesquisadores, de novos pesquisadores que façam pesquisas sobre esses estudiosos, sobre esses textos, né, que são prévios aí a Maquiavel. É um Ok. pouco isso que a gente tem feito, e as minhas pesquisas vão agora estão caminhando, né, assim, por essas obras políticas, né, assim, para todas as obras políticas do Bruno.
Ok, Fabrina. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela gentileza, e já deixar um convite aí. Futuramente, talvez em julho ou agosto, você que sabe, pode propor a pauta, eu já sei aí o teu universo de pesquisas, dentro de artigos ou do mestrado, do doutorado, propor uma pauta e fica o convite para a gente voltar a gravar, tá bom? Tá ótimo. Agradeço muito o convite. Foi ótimo estar aqui e falar um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, e estou feliz de ter mudado de área no final das contas, né? Assim, acho que valeu a pena. Legal, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Isso aí. Beijão. Tchau.